E aí, Skill Lovers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skill Talks. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com alguém de quem eu sou muito fã há muito tempo, então tô muito animado por esse momento. A gente vai falar sobre desafios da escrita, escritas de romances, escrita de roteiros. Vai ser demais e, como sempre, eu tô aqui com a... Hoje eu não vou te chamar de maravilhosa. Outro eu vou adjetivo. procurar um outro adjetivo. Vamos ver quantos adjetivos eu sei até o final da temporada. A incomparável Letícia Gomes. Nossa, recebeu um elogio desse. Yay. Obrigada, Ti. Bom, pra quem ainda não assistiu os outros episódios, eu sou a Letícia, trabalho aqui no Esquilo. Hoje eu vim, o corpo, tudo, a voz, né, foi um pouco embora, coitada, mas Não tá dá tudo pra ter- bem. Não dá pra ter tudo. Não dá, É não isso. dá, a gente aceita isso. E eu tô aqui pra representar você, leitor, eu gosto muito. E o convidado de hoje, ele é incrível, assim, eu sinto que ele representa muito a gente nos livros dele. Quando a gente lê, a gente se vê na história muito. Então, assim, pode apresentar que eu tô animada pra esse papo. Um pouco sem querer, né? É uma identificação que eu não queria ter, no caso, mas infelizmente... De fato. Sofrimento. Quem nunca? Eu queria me identificar um pouquinho menos, no caso. Mas o nosso convidado de hoje é escritor, roteirista global. Eu não tenho nem roupa. Veio de um paletó, eu vim aqui parecendo um professor de educação física. Então, não sei como é que vai ser. E ele fala sobre sentimentos e sobre relacionamentos de um jeito muito único. E o maior fato sobre ele é que ele é um grande Swift, o que é o critério para estar aqui com a gente. Hoje a gente vai receber o Juan Julián. Yay! Maravilhoso! Já comecei dando Pessoa porrada no destruidora. microfone. Eu amo vida real, é assim. Ai. E aí, Thiago? E aí, Letícia? Olá, Skill Lovers. Amei o termo Skill Gostou? Eu Lovers. ofendo. Fofo, Eu né? tenho os queriders, né? Então, queriders, S2 Skill Lovers, Tudo. tudo pra mim. Yes. Gente, obrigado pelo convite. Obrigado Muito a você legal por estar tá aqui com aqui. vocês. Sou muito fã do Esquilo. Surtei quando vi querido ex no Esquilo, maldito ex no Esquilo. Amo. Então, prazer bater esse papo com você, Thiago e Letícia. Demais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de verdade. Vamos começar desmistificando o maior desafio da sua carreira, que é como fala o seu sobrenome corretamente, porque a gente já fez teorias de várias versões. Juan Julián, Juan Julián, Juan Julian, tem toda uma prosódia. Mais gringo, né? Mais gringo. Como você acha que é, Thiago? Eu falo Juan Julián, pra E trazer um você, negócio Letícia? brasileiro. Juan Juliano, brasileira, bem bem. Muito bem. Maravilhoso. Juan Estudamos, né? Julián. Estudamos. Estudamos direito. Eu sempre falo que eu sei que é demais pedir pra falar o J com duas sonoridades diferentes no mesmo nome, mas é Juan Julián. Juan porque minha mãe quis e Julián porque é sobrenome da família. Não é inventado. Também perguntam, Ah, não é nossa, você artístico. inventou esse nome que parece saído de uma novela mexicana. Eu falo, não, me deram ele. Eu aceitei, porque eu fui obrigado. Nasceu já pra ser estrela, né? O nome veio pronto. É muito, Pois é. precisa Não dá de pra lutar esforço. contra o destino, né, Não Letícia? dá, não dá. Mas no anteontem, a gente tava naquele jantar depois da Flip Hop. Aliás, estamos os três aqui pós-Flip Hop, por isso a gente tá um pouco nesse estado, um pouco acabades. Difícil. Um pouco Difícil, simplesmente. O Festival de Literatura Pop da Seguinte, que foi demais, a gente se divertiu demais lá, tiveram várias conversas legais, mesas interessantes. E a gente tava num jantar, naquele jantar, eu comecei a descobrir que vários autores não se chamam como eles botam o nome no livro. E aí tiveram várias revelações que acabaram com a minha vida, assim. Acabaram com tudo que eu acreditava. Foi um pouco triste. Mas, pra quem não conhece, o Juan é o escritor, por enquanto, desses dois livros, Querido Ex e Maldito Ex. Amo muito os dois. Esse aqui foi minha homenagem, porque o protagonista chama Thiago. Sem H. Então, sem H. Thiago sem Foi H. obviamente sobre mim, porque eu sou claramente uma subcelebridade muito odiada no Brasil. Nossa, é 100% sobre mim. E tem também um conto também, né, que você publicou Isso, por forma digital. eu tenho o Querido Ex, que tem esse subtítulo lindo, É verdade. que acabou com a minha saúde mental, ficou um milionário e virou uma subcelebridade, que acompanha a jornada desse menino que tá passando por aquilo que pra mim é a maior tragédia que pode acontecer com Com um jovem certeza. hoje em dia, que é ver seu ex entrando no maior reality show do país, virando basicamente pode falar Ai, que nomes, dor. virando, sei lá, uma Juliette da vida. Imagina que dor. Então, Quem nunca, né? Quem nunca teve um ex que entrou no reality? eu acho o momento de divulgação de nomes de reality shows, eu acho que são momentos críticos pra ex-namorados, sabe? certeza, Porque assim, com certeza. imagina. Então, essa é a dor do protagonista desse livro que tá tentando superar esse ex-namorado abusivo. E a sequência é O Maldito Ex, a autobiografia da subcelebridade mais odiada do Brasil, que é pelo ponto de vista desse ex
otário que entrou nesse reality show e virou essa celebridade. Então aí tem os dois lados da história. Demais. Eu quero aproveitar esse momento para me gabar, porque esse livro eu recebi em 2021 e ele veio com uma cartinha do Juan dizendo, abre aspas, para o meu booktalker favorito. Digão, você tá vendo isso? Eu só quero que fique bem registrado. Mentira. Mas muito obrigado, de verdade, por toda a confiança no meu trabalho. Você foi uma das primeiras pessoas a acreditar nele, um dos primeiros autores a realmente acreditar nisso. Então, muito grato, de verdade. E além de escrever romances, agora você tá muito nos roteiros, aí nessa vida audiovisual, que é um outro rolê completamente diferente. Quero saber sobre isso, como é que foi esse processo de escrevendo romances e, de repente, passar por um tipo completamente diferente de escrita, que é a escrita do roteiro. A gente conversou muito com a Rai sobre isso, agora a gente vai poder ver a sua visão também desse mesmo assunto. É legal você mencionar a Rai, porque a gente se encontra muito com o fato de ambos sermos escritores, e a gente escreve para um público jovem adulto, e a gente também fez essa transição da literatura para o audiovisual. Eu comecei escrevendo livro, Querido Ex foi meu primeiro livro, eu publiquei ele de forma independente, e aí ele acabou viralizando na Bienal de 2019, quando a gente teve aquele boom de pessoas procurando livros com protagonismo LGBTQIA+, e ali surgiu o convite da galera. Eu recebi uma DM, gente. Eu recebi uma DM da Rafa, que a editora tem até eu fiz um vídeo no meu TikTok mostrando essa DM, porque parece, tipo, fique. Eu recebi uma DM, oi, Juan, eu li seu livro, você gostaria de publicar com a Galera Record? Eu falei... não tô Primeiro, fazendo nada. eu achei que era ser. fake. Eu tinha certeza que era fake, porque esse tipo de coisa não acontece. E aí o Querido Ex, ele mostrou pra mim que era possível viver de literatura, de viver da escrita, que é o que eu realmente amo. Né? Eu sou formado em relações internacionais, mas estava um pouco frustrado depois da faculdade, percebi que não era aquilo que eu queria fazer. E aí eu comecei a me profissionalizar. E em 2019, eu participei de um laboratório de roteiro, que é um laboratório em parceria da Globo com a FLUP, que é o Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas para o Audiovisual, que é uma iniciativa bem legal de promoção de acesso para jovens roteiristas pretos. E lá, assim, eu tive uma imersão no mundo do roteiro, do audiovisual, conheci uma galera. E eu fui mentorado pelo Igor Verde, que agora está escrevendo Viralizou comigo. Que demais. Que é meu novo livro. E ali eu fui aprendendo, fui conhecendo a galera. E aí no ano passado, recebi uma ligação. Oi, Juan, você gostaria de integrar o quadro de roteiristas da TV Globo? E eu falei assim, o quê? Obrigado, Deus. Assim, os criadores da DM veio aí a ligação. E aí, assim, eu tô há 1 ano e meio lá. Acabei de terminar de escrever uma série que vai entrar em pré-produção agora, que é uma série sobrenatural, policial sobrenatural, com bastante personagem LGBTQIA+. Que delícia! E eu tenho uma boca de saca. Então é tão duro guardar segredo. Mas vem aí, assim. E são experiências bem diferentes. Escrever um roteiro, escrever um livro são jornadas bem distintas, mas prazerosas à sua maneira. Que demais, você tá me falando disso há muito tempo, dessas duas coisas. Eu já te contei a história da série inteira, Já, né, Thiago, sim. no off. Tá me fazendo controlar essa ansiedade para as duas coisas. Eu acho que a coisa que eu mais disse na Flip Pop, pra qualquer pessoa que eu encontrava, era: eu tô tão ansioso pra ler o livro novo do Juan, vai tá tão legal, não vejo a hora. Eu falei isso pra absolutamente todo mundo, mas porque é verdade, é real, é 100% real. Todos estamos, ainda mais depois do que a Rai falou. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Eu queria puxar uma coisa que eu senti muito com o seu livro, que é o seu humor. É muito forte, combina muito com o meu humor, então gargalhava mesmo, gente. Eu pensava, meu Deus, como que é pra você colocar esse humor, inserir tanto no livro, né, nos livros que você escreve, quanto nos roteiros? Como que é colocar isso? Você coloca algum tipo de filtro, fala, isso não, ou não, vamos colocar mesmo? Como que é o processo pra você colocar aí esse humor em tudo que você faz? Amei sua pergunta, Letícia. Falando do livro, o Querido Ex, ele tem uma parte que é muito orgânica, porque foi minha primeira história, meu primeiro livro. Ele é muito pessoal. Ele, inclusive, é inspirado por uma carta que eu realmente mandei para um ex-namorado. Então, ele é muito orgânico nesse sentido. Então, às vezes, o humor não tá ali nem de forma intencional. Mas tem uma parte também da piadinha e também da referência à cultura pop. O Querido Ex é um livro
que tem muita referência pop. Tem Taylor Swift, Demi Lovato, Drag Race, muita referência. E a ideia é justamente envelopar com uma carinha mais leve para quando chega no ponto do livro onde eu vou falar de assuntos mais sérios, porque ele tá falando de relacionamento abusivo, ele acaba falando de homofobia, racismo, dependência emocional. Então acho que acaba ficando mais fácil e mais... É mais tranquilo digerir essas pautas uma vez que você já tá ali rindo, aí quando você vê, opa, o que aconteceu aqui? É que o humor cria uma relação, né, com o leitor ali. É mais fácil de criar esse vínculo entre personagem fictício e leitor quando a gente vê que ele tem essas mesmas refs, essa mesma pegada. Exato. Então, para mim, o humor é muito importante para facilitar que essas pautas e esses debates que eu gosto de trabalhar nos livros cheguem até os leitores, né? O Viralizou, que é meu novo livro, que é um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro. Apenas. É um livro sobre fofoca funk Rio de Janeiro, porque é a história de uma funkeira que precisa se unir ao jornalista de fofoca que acabou com a vida dela. Sim, é inspirado nessa treta que você está pensando. Eles precisam se unir para salvar o Rio de Janeiro de um apocalipse zumbi. E assim, é uma grande sátira sobre vários dos absurdos que a gente viu por aí durante a pandemia. E assim, o humor é completamente escrachado. E aí, isso que você falou de ligar o dane-se e sair escrevendo foi muito presente no Viralizou. Porque quando eu tô escrevendo roteiro, é uma experiência muito diferente, porque eu não posso simplesmente escrever tudo que eu quero. E aí o livro, pra mim, virou esse espaço de botar... É isso, eu quero criar um apocalipse zumbi. Eu quero fazer piada com a cantora pop funk do momento. E eu não tenho tantas restrições. Agora, quando a gente tá falando de uma produção que envolve muito dinheiro, que envolve outras pessoas, que tudo precisa ser aprovado, é muito mais delicada essa fronteira do que você pode fazer e de até onde você pode ir. E aí Quase falei o nome da série. Nessa série que eu tô escrevendo, ela é uma série muito séria, né? É um romance policial. E aí foi muito difícil, porque eu queria botar piadinha o tempo todo. E aí o Igor, que tá na sala comigo, ele era sempre a pessoa que falava, Juan, isso não é uma série de humor. Mas eu conseguia, um pouquinho, mas consegui. Os alívios cômicos, quando a gente assistir, a gente vai lembrar. É o Juan. Não tem um dedinho ali dele. Eu lutei por eles, eu lutei por esses alívios cômicos. Pode terminar. Desculpa te interromper, Thiago. Porque é isso, né? O livro sou só eu escrevo o que eu quero. Agora, numa série, e a gente tinha uma sala de roteiro que éramos 4. Tudo tem que ser debatido, tudo tem que ser resolvido. São reuniões de muitas horas pra isso. A gente fica, 40 minutos debatendo se essa piada faz sentido ou não. E aí depois pode chegar um note da produtora falando, cai isso aqui, não funciona. Então... Eu ia falar exatamente isso. Eu tive recentemente uma experiência escrevendo roteiro com um grupo de amigos também. E era exatamente isso. Cada linha que a gente escrevia eram horas de debate pra ver. Mas esse personagem diria isso? Não, mas porque eu acho pela ótica da realidade social que ele vive, talvez isso aqui... E eu ficava, gente, às vezes eram 8 horas de reunião e tinham 2 falas escritas no fim do dia. E eu ficava, meu Deus, não é possível. E aí na minha cabeça, nossa, na Globo eles não escrevem assim, não é possível. Não é possível que um roteiro profissional eles vão fazer desse jeito. E aparentemente é. Então, que demais saber. Que bom saber. Salas de roteiro são diferentes, né? Assim, a sala dessa série que eu fiz está sendo completamente diferente do projeto de uma novela que eu tô envolvido agora. E no caso dessa série foi um... Nossa, amei. Só largou. Soltei aí. Mas essa série foi um processo super democrático, assim. Nós éramos 4 roteiristas, o Igor Verde, o Elísio Lopes Júnior, que foi um dos roteiristas do Medida Provisória, e a Amanda Jordão, que está escrevendo a 2ª temporada do De Volta aos 15 com a Rai. E assim, eu fui que entrei por último na sala, mas era um processo tão democrático que eu tinha tanto voz ativa quanto eles, assim, porque a gente fez uma sala de roteiro extremamente horizontal. E no caso dessa série funcionou muito bem. Mas são experiências completamente diferentes. Então, assim, foi assim agora, mas não sei se na próxima vai ser. Uhum. Acho que depende muito do projeto, de quem está envolvido. Demais. E o Viralizei você escreveu colaborativamente também. Isso. Uau. O Viralizou eu escrevi com o Igor Verde. Eu falei viralizei? Acho que eu falei errado. Porque você viralizou. TikTok é viral, sempre viraliza, então viralizei. Eu tô acostumado a falar na primeira pessoa, né? Já vai no automático. O Viralizou, ele foi escrito a 4 mãos. Sou eu e o Igor, que é esse meu grande amigo. E é bom falar que o Igor existe, porque o Igor
É uma persona que não tá nas redes sociais, ele não tem nenhuma página. Uau. E aí começaram a me perguntar, Juan, você inventou o Igor Verde? Ele é um personagem, é o nome algum também, né? Já easter parece egg? um personagem fictício. Pois é, e aí eu tive que provar. Falei, Igor, deixa eu postar uma foto sua pra mostrar pras pessoas que você é real. Então o Igor existe. E assim, a gente escreveu durante esse processo da série e a gente estava muito habituado já ao modo de trabalho um do outro. Então não foi exaustivo, assim. A gente escaletou o livro todo juntos, né? A gente decidiu tudo que ia acontecer em conjunto. E aí depois a gente dividia os capítulos e depois a gente revisava o capítulo um do outro. Então foi bem colaborativo. Tem um ponto, que o Igor é hétero. E com isso, vem uma série de referências a futebol que eu não tenho. Nossa, 100%. Nossa. Impedimento, né? O que é impedimento? Tem um personagem que, graças ao Igor, gente, é um jogador de futebol do Volta Redonda, assim. Muito específico, né? Várias referências que eu falo assim, olha a beleza desse livro, a riqueza. O que sai quando uma gay escreve com uma hétero viralizou, porque você tá lendo lá sobre o cara que é um jogador de futebol meio frustrado do Volta Redonda, e aí tem uma referência a Taylor Swift logo embaixo. Eu amo. É isso, leiam, viralizou, um livro pra todos. Atinge todos os públicos, né? É pra todo Simplesmente. mundo. Maravilhoso. Nossa, Arrasou. eu amei. E isso que você falou do humor pra passar uma mensagem, eu senti muito. Porque você ri. Eu até comentei isso no episódio com o Rai. Você ri e no segundo depois você tá destruída. Você pensa, nossa, eu vivi isso. Nossa, por que eu me deixei passar por isso? E são reflexões que a gente tem muito, né? Quando a gente lê livros que falam sobre isso, sobre relacionamento. A gente repensa muito. Então, se pra quem leu foi assim, eu queria entender pra você, tipo, bastidores, o quanto o Querido Ex tem de você e o quanto o Querido Ex te ajudou a superar coisas que você passou ali. Foi uma coisa assim, uma escrita meio terapêutica? Letícia, fala a verdade, você quer perguntar se eu tenho um ex que entrou pra um reality show, né? A gente Sim, quer nomes, de a forma gente quer nomes. discreta, de forma discreta. Não, quando eu olhei, eu falei, gente, isso tem que ser autobiográfico. Não é possível. Assim, eu acreditei que, de fato, o ex estava lá, fez sucesso. Mas, enfim, eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo também. Quantas mensagens por dia você recebe perguntando quem é o ex? Não, todo mundo já fez a experiência de jogar o próprio nome no Google. E aí quando escreve lá, Juan Julia, quem é o ex-namorado? Ex-namorado. Mentira! Nossa, Sim. é muito bom. Mas é uma ótima pergunta, porque o Querido Ex, ele é bem autobiográfico em um sentido. Tem vários acontecimentos do livro que fizeram parte da minha vida, mas também tem uma parte ficcional. Inclusive, o terceiro capítulo do livro é basicamente a réplica exata de uma cópia que eu realmente mandei para um ex-namorado. Vou até reler. E tá no livro. É o tipo de coisa que você faz quando você escreve um livro aos 20 anos, assim. Ele é pessoal de uma forma que eu não faria hoje em dia. Tenho muito orgulho dele, mas assim, ele é bem... Esse protagonista é muito parecido comigo. E não tô falando só do fato dele ser muito fã da Taylor Swift. Gente, minha mãe lendo esse livro, acho que ela ficou, sei lá, 6 meses pra conseguir ler, porque ela lia um parágrafo, um capítulo e chorava. E me ligava chorando, filho, isso aconteceu com você. Aí eu falava, não, mãe, é tudo ficção. É tudo ficção. E o Querido Ex, ele é um pouco terapêutico no sentido de que eu tinha acabado de sair desse relacionamento abusivo. Assim, dos 15 aos 19 anos eu fiquei namorando um cara e foi um relacionamento um pouco pesado em vários sentidos. E quando é o seu primeiro amor é muito mais difícil, porque você tem certeza que você vai ficar com aquela pessoa pra sempre. E o Querido Ex, ele é uma forma de entender tudo aquilo que eu passei. Perdão. Qual foi a sua pergunta de novo, Letícia? Depois do Covid, o meu cérebro virou um mingau. Foi isso mesmo, de quanto foi terapêutico pra você, pra reviver, né, isso tudo e de repente curar umas feridas. Te ajudou a curar algumas feridas? Exato. Em certo sentido, sim. Quando eu terminei o Querido Ex, eu senti que eu já estava livre daquele relacionamento, tanto que é um pouco doloroso reler o livro. Quando eu fui gravar o audiobook do Querido Ex, eu narrei, era um pouco... Dava vontade de reescrever? Isso aqui eu vou fazer diferente. Com vou certeza. ler aqui diferente. Tem umas partes que são um pouco cringe. Você falou, Juan, você escreveu essa frase desse jeito? Que coisa brega, quantos adjetivos na mesma sentença? Mas, ao mesmo tempo, tem uma potência de revisitar o seu passado. Acho que isso é muito legal sobre publicar um livro jovem, né? Tem gente que fala, cara,
eu tenho vergonha, não quero publicar meu livro agora, porque ainda não me sinto preparado. Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse uma linha do tempo de quem você era. Então, eu leio Querido Ex e eu vejo o Juan de 2017, sabe? E assim como viralizou, representa muito mais quem eu sou hoje em dia. E aí eu acho que é muito significativo o fato dele ser completamente diferente do Querido Ex, nesse sentido. Então, sim, o Querido Ex, ele é tanto um vômito pessoal, assim, dessas experiências que eu tive, mas ele também vem de uma necessidade minha de me ver em um espaço de protagonismo. Porque eu sou obcecado por cultura pop. Eu cresci consumindo todas essas sagas de fantasia. E aí, quando eu me entendi como um menino gay, eu fui procurar livros com protagonismo LGBT. E na época não era fácil de encontrar. Não era igual hoje em dia que você entra numa livraria e você tem Juan, Ray Tavares, Vinícius Grossos, Vitor Martins. Tem a estante com arco-íris lá em cima. Exato, Maria Freitas. Gente, eu fui num evento, eu arrepio de falar isso, porque eu fui num evento do Mês do Orgulho com o Felipe Cabral, na livraria Leitura de Campo Grande. E aí eu cheguei lá e eles botaram arco-íris e docinhos de arco-íris coloridos e assim, os funcionários com camisa do orgulho e a livraria cheia de jovens LGBTQIA+. E assim, por muito tempo, os nossos livros ficavam escondidos na estante lá atrás. Então você entrar e ver essa celebração das nossas narrativas, das nossas histórias, a própria Philip Pop, sabe? Que tinha autores LGBTQIA+, praticamente em todas as mesas. Não só falando sobre ser LGBTQIA+, e livros LGBTQIA+. Isso é algo inédito e muito potente. Mas quando eu escrevi o Querido Ex, não só eu não encontrava livros com protagonismo LGBT nacionais, mas eu também não encontrava livros com protagonismo negro. E outras questões também, assim. Eu tenho uma mãe que é lésbica. E eu cresci com uma mãe que era casada com outra mulher. Mas ao mesmo tempo eu tenho um pai. Então, era uma configuração familiar que fugia muito das histórias que eu consumia e que eu trouxe para o Querido Ex. Então, meu protagonista também é um jovem que tem 2 mães, tem um casal de mães lésbicas. Porque a forma que eu tinha de entender meu lugar no mundo sempre foi através da cultura pop e das narrativas. Então, quando eu tive a oportunidade de escrever meu primeiro livro, falei, cara, eu vou fazer isso pelo Juan de 15 anos que queria um lugar no holofote, porque eu sou fã de Glee e sou fã de Rachel Berry. Então, assim, gente... Que não vai poder ler seu livro, infelizmente. Ai, gente. Por motivos de... mais o meme da Lia Michelle não sabendo ler, gente. Eu entrei em 1 milhão de threads do Twitter pra entender o que era isso. Se você tá assistindo de casa e não tá entendendo, procure. Entra no Twitter, tem 1 milhão de threads. Aproveite. Eu falei ontem na Flip Pop, falei, gente, eu me senti a própria Rachel Berry. Aí alguém falou assim, então como você escreveu um livro? Eu me senti a própria Rachel Berry. Falava assim, gente, então essa é a minha chance de ser o protagonista da minha própria história. Tanto que acho que na bio do Querido Ex eu até falo isso, assim. Esse livro é a resposta para todas as vezes que disseram que eu não podia ser o protagonista da minha própria história. Então, ver o Querido Ex nas livrarias, e não só ele, mas todos esses livros, e aí a gente começa a extrapolar a gay, a cisnormatividade, só personagens gays ou lésbicas, a gente começa a ter personagens trans, não binários sendo representados. Cara, isso é muito potente. Isso é novo, né? A gente não via isso uns 4, 5 anos atrás. Então, o Querido Ex surge de todos esses desejos e ansiedades e frustrações da minha juventude, sabe, Letícia? Demais. E você fez parte justamente desse ponto de virada. Acho que são poucas as vezes em que a gente consegue identificar algum acontecimento que causou uma transformação muito grande. Mas nesse caso a gente consegue. A Bienal de 2018, 2019? 19, quando livros com passagens ou protagonismo LGBTQIA+, foram censurados, e aí o que era uma coisa horrível começou a ser revertida num movimento muito legal de evidenciar essas obras, e principalmente evidenciar essas obras nacionais. E eu lembro que nessa época teve todo um movimento para disponibilizar e-books de graça que fossem escritos por autores da comunidade, que tivessem protagonismo. Eu lembro de eu baixando o Querido Ex no mesmo dia e começando a ler no ônibus da faculdade. E era surreal. Todo mundo tinha Querido Ex no celular, no tablet, em qualquer lugar para ler. Como foi esse momento? Eu já vi você falando em algum lugar sobre quantos leitores você começou a ter do dia pra noite? Como foi do nada começar a ter tanta gente recebendo essa história, te dando feedbacks? E como foi
fazer parte desse movimento que agora é isso que você falou. A gente vai na Bienal, a gente vai na Flip Hop. O jeito como os fãs veem os autores nacionais é da mesma forma como eles lidam com os autores internacionais. É com a mesma emoção, é com a mesma paixão ali. Coisa que, é isso, há 5 anos, ver uma feira só com autores nacionais era meio estranho, não ia atrair tanta gente, não ia ter toda essa comoção. Não era tão pop, né? É, sim. E hoje é 100% do que a gente quer, do que a gente tá procurando, do que eu vejo o pessoal no TikTok querendo mais autores nacionais, querendo mais literatura queer de todas as representatividades. E como que foi fazer parte do pivô ali, do início desse movimento? Nossa, eu vou contar então a história da Bienal de 2019. Eu tinha me programado para ir todos os dias da Bienal de 2019. Eu não estava na programação, não participava do evento, mas eu moro perto, era a primeira vez que eu tinha publicado um livro. Eu falei, cara, Thalita Rebouças subia na mesa e batia palma, entregava pirulito pros outros. Farei algo do tipo. Então eu mandei fazer um monte de marcador, mandei fazer broche. Falei, vou todos os dias na Bienal do Rio divulgar Querido Ex. Então, gente, eu entrava na fila de autógrafo de autores tipo Vinícius Grossos, autores que pareciam ali com o meu livro, e falava assim, você gosta dos livros do Vinícius? Muito que bem, aqui eu tenho que também é um jovem gay protagonista. E aí eu entregava um marcador, entregava broche, ia falando com pessoa, assim, 1 a 1, trabalho de formiguinha. E paralelo a isso eu deixei o livro disponível de forma gratuita na Amazon. Eu deixei o livro disponível de forma gratuita no digital. Para as pessoas baixarem. Então, quando teve o momento do boom, assim, de procura por livros LGBTQIA+, logo após a tentativa de censura dessas histórias, o meu livro era um livro que estava ali gratuito para a galera baixar. E aí foi surreal, porque foram 10 mil downloads em 24 horas. Em uma semana, assim, tinham mais de 20 mil downloads do e-book, o que era algo inédito. Acho que em 6 meses eu tinha 2 mil downloads. Ele acabou ficando mais de 100 dias em primeiro lugar no ranking de livros LGBT. E aí tudo mudou. Então, assim, a Bienal, para mim, foi esse grande ponto de virada. Não só para mim, mas para vários autores, né? A gente tem o Cadê LGBT, que é a página de divulgação de livros com protagonismo LGBTQIA+, da Maria Freitas, que também surge nesse momento e consegue um monte de seguidores nesse momento. Então, acho que foi um grande sinalizador para as editoras da potência comercial de livros com protagonismo LGBTQIA+, né? Acho que a gente conseguiu se apropriar desse episódio bem triste de tentativa de silenciamento das nossas histórias e criar algo positivo, frutífero, né? Então, a gente, depois da Bienal, tem livros da Elaine Baeta, a própria Gil Domingues, que veio agora, que vem nessa onda de, cara, livros com protagonismo LGBTQIA+, nacionais são extremamente pop, extremamente comerciais, e vocês precisam dar atenção pra gente, né? Extremamente necessários. Pra galera que não tem parâmetro, eu passei muito tempo sem ter esses parâmetros também, até que eu descobri que um livro no Brasil, posso ter inventado da minha cabeça, talvez esse número esteja errado, mas um livro que vende 3 mil cópias no Brasil, 3 mil, será? Acho que é. 3 mil cópias no Brasil, ele já é considerado um best-seller. Então, 10 mil em 24 horas é 3 vezes e mais um pouquinho de um best-seller. É surreal, surreal. Eu achei que eu abria, assim, durante a Bienal e falava assim, gente, tem alguma coisa errada nesse relatório, nesse site aqui, porque não é possível. Eu fiquei 6 meses para conseguir 2 mil downloads, isso entregando broche, panfleto, pelo amor de Deus, implora meu livro. Quando alguém fazia uma resenha, eu via comentário assim, quero ler esse livro, mas tô sem dinheiro. Eu mandava DM, eu te mando o PDF primeiro. E assim, 10 mil em 24 horas foi surreal. Então foi tipo um grande ponto de virada na minha vida pessoal e na minha vida como autor também, na minha carreira literária. E quando a gente pensa, né, que em 2019 teve todo esse cenário e a gente olha pra Bienal desse ano, é muito lindo, né? Assim, eu participei pela primeira vez trabalhando, eu só tinha ido à Bienal uma vez, muito novinha, e foi o contato que eu tive. E aí eu fui a trabalho pensando, vai ser bacana, né? Vai ser legal, eu amo esse universo, vai ser maravilhoso. Só que foi muito além, foi muito. Dentro do Esquilo, a gente estava com vários papos, o Esquilo Talks começou lá, né? As conversas, os bate-papos. E, assim, foi tão maior do que todo mundo esperava, né? Assim,
as filas para conversar com os autores nacionais e a maioria com histórias narrativas LGBTQIA+. A maioria com livros que têm muito de representatividade. Então, assim, foi lindo ver os leitores emocionados. Eu me vi muito neles, assim. Fiz amizade, né? Fiquei amiga dos bastidores, amei. Falei, gente, olha, tô riquíssima. Pedro Poeira, eu sempre troco o Pedro Rosa e Pedro Poeira, sentou do meu lado e simplesmente falou, quer umas coisinhas assinadas? Tô, quer mais? Leva mais, dá pros seus amigos. Eu fiquei, gente, eu tô íntima, sou muito amiga. Então foi lindo ver esse movimento, assim, é maravilhoso. E eu ia até te perguntar, você falou sobre o protagonismo negro, né, dentro de uma história. Porque acho que quando a gente fala de diversidade, a gente fala muito sobre a questão da pauta LGBTQIA+, só que a pauta, né, de uma luta antirracista, ela é muito essencial e ela tem se mostrado, né, a gente tem visto nas produções audiovisuais, Pequena Sereia, o próprio Anéis do Poder, o quanto as pessoas são racistas e utilizam, né, de uma tradição. Mas a Pequena Sereia era branca e ruiva, sabe? Quero assim. Eles usam muito dessa tradição para ter um discurso racista. E a gente não tá aceitando mais, né? É uma coisa que a comunidade negra luta há muito tempo. E eu acho que agora, né, falando aqui como uma menina branca, a gente olha para isso como, eu não vou aceitar esse comentário vindo de nenhum lugar. A gente tá começando a se impor. E como foi pra você, quando você lançou, teve isso de, tipo, leitores falarem, nossa, eu me vi nele. Muito nesse sentido, de valorizando o fato de ser um protagonista negro, né? De que tá contando a história dele no livro. Teve isso pra você? Teve esse feedback? Como foi pra ti, assim, essa sensação? Nossa, isso é uma das coisas mais especiais, né? Eu tenho o meu grupinho de leitores, de quem eu sou muito íntimo, que são os queriders. Tô até com a pulseirinha dos queriders, porque a gente tem pulseirinha, somos uniformizados. E muitos dos queriders são jovens gays negros. E receber essas mensagens, assim, é um pouco triste no sentido de que muitas delas são... Querido Ex foi o primeiro livro com protagonismo LGBTQIA+ negro que eu li na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi um personagem que é parecido comigo protagonizando uma história, porque por muito tempo nós éramos os melhores amigos. E aí quando você começa a ter uma demanda por diversidade nas histórias, você começa a ter personagens tokens, então você tem que ter um personagem negro só pra dizer que tem um personagem negro, e aí ele não tem um background, ele não é desenvolvido, ele não tem um arco próprio, ou ele é só um personagem que serve pra alavancar a história do protagonista branco. Então é um pouco frustrante nesse sentido de que a gente está em 2022 e eu ainda recebo mensagens de leitores falando que Querido Ex é o primeiro livro com protagonismo LGBTQIA+ negro que eles leram. Mas é muito especial, porque é como se eu não estivesse falando mais só pro Juan de 15 anos, que não se via nas histórias, sabe? Sentir que agora pode ser diferente para outros leitores e que, de certa forma, eu fiz uma partezinha disso. Então é muito, muito emocionante mesmo, é muito especial. Nada te prepara para essas mensagens do tipo, cara, muito obrigado por isso. Então... É realmente poderoso isso, sabe? E aproveitando um momentinho do merchan, né, gente? Vamos lá. Querido Ex e Maldito Ex, como o Juan disse, estão lá no Esquilo. Na Esquilo Store, o Esquilo como que funciona? É um aplicativo de leitura. O QR Code tá aqui na tela. Gente, é minha voz. Perdoa. Você que tá ouvindo, escuta pelo Juan, pelo Thiago e por piedade a mim. Então, como que funciona? Tem o QR Code aqui, você pode apontar o celular e você baixa o aplicativo do Esquilo, que é um leitor digital. E dentro do Esquilo tem um modelo que você recebe livros gratuitos todo mês. É claro, se você tiver uma operadora, se você tiver alguma conta parceira, você recebe todo mês no seu aplicativo, é ótimo. E tem uma trilha gratuita que qualquer pessoa que baixar tem acesso aos livros. E aí tem Esquilo Store, que tem alguns livros, como o do Juan. O meu eu baixei por lá, peguei, vou ler Maldito Ex, que ainda não li. Amo. Tô, assim, ansiosa pra ler. Então, já sabe, entra, compra, escaneia o QR Code e, cara, por favor, se inscreve nesse canal. Se inscreve no canal do Esquilo, gente. É isso, Juan, obrigada por tudo. Se inscreve, curte,
sabe, dá uma comentada, fala Juan, seu lindo, e fala o que você quer falar pro Juan. Queriders e skilovers. Isso, vamos botar os queriders pra jogo, entendeu? Comenta aqui, gente, por favor. Então é isso, só um recadinho antes da próxima pergunta. Pode ir, Ti. Aliás, pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta pra Letícia agora. Vamos virar a entrevista. Ai, nervosa. Porque esse é o primeiro episódio que a gente grava depois de lançar o Esquilo Talks, depois do Esquilo Talks já ter ido pro ar. Qual foi a sensação de... Porque a gente acho que já tá mais acostumado de, tipo, ver nosso trabalho em vários lugares e tal. Como foi ver o podcast chegando em tanta gente e algo que você tá tão junto e fez parte junto com a gente? Sabe sensação de morte? Ok. Brincadeira, foi ótimo. Mas eu não consegui me assistir. Eu sou leonina, eu amo me ver. Falo, nossa, arrasou, perfeito. Ou às vezes eu falo, não, tá muito ruim. Mas foi difícil. Assim, a minha mãe, ela bota no YouTube, no volume máximo. E ela sai pela casa e eu saio gritando atrás dela, mãe, abaixa! Mãe, eu não me aguento mais, abaixa, eu não quero ouvir minha voz. E ela fica lá, linda, gata, plena, manda pra todo mundo. Assim, eu tenho fãs ferrenhos. Mãe, tias, primas, um beijo, vocês são tudo pra mim. Meu pai, eu amo meu pai, né? Que ele falou assim, olha, um episódio eu adorei. O outro, não é minha praia. Mas você tá legal, Já minha mãe falou, Thiago tem uma voz de veludo, filha. Uma voz perfeita. Quero esse cenário do Thiago. Não, gente, o Thiago é a voz dele conquistando o mundo. E ela jogou um shade pra minha voz. Falei, mãe, menos, né? Mas mãe enfim. Da Letícia. Então não ouça esse, mãe da Letícia. Esse é um recado para a mãe da Letícia. Mãe, se você tá assistindo, por favor, para. Vai ser muito difícil. Mas enfim, é isso. Amei. Que demais. E não só Sim. tem esses fãs, como tem fãs reais. Letícia foi reconhecida na Flip-Pop, tirou foto. Foi vergonhoso. Se prepara, Letícia. Não, a fama veio aí. Não, uma menina veio tirar foto comigo e eu achei que ela tava enganada. Eu falei, gente, essa amiga, ela achou que eu sou alguém. Porque eu tô aqui rodando. Mas eu não sou ninguém. E aí veio a mãe dela e falou, ela quer tirar uma foto com você, não sei o quê. Aí eu cheguei pra menina e falei assim, amiga, mas eu não sou ninguém. Você quer tirar foto comigo? E ela não falou nada. E assim, eu fiquei... E ela postou no Instagram. E quando eu olhei, ela me segue o Esquilo, segue a Rai. Então eu acho que ela assistiu. Fã da Letícia. Eu te mandei uma DM. Você é tudo pra mim. Eu nunca vou te esquecer. Eu pedi a foto, me manda. O nome do fandom da Letícia, qual é? Eu botei um Lele Lovers. Lele Lovers. Lele é meu apelidinho aqui. Bom, né? Amo. Lele Lovers. Lele Lovers. Aí, ó. Já traz o trocadilho. Francês, o Badum. Gente, eu recebi o nome do fandom pelo Juan. Eu tô muito chique. Obrigada a Deus por esse momento. Cara, mas Batizada. isso de mãe... Gente, a minha mãe com o querido Ed. Ai, conta como ela é, porque... Tem ótimas histórias. Um dia eu recebi uma mensagem assim. Ela falou assim, o farmacêutico tá te seguindo. Porque eu encontrei ele... E eu conversei com ele, descobri que ele era gay. Aí eu falei, meu filho também é gay. E ele escreve livro de amigos. gay. Então leio ela sempre assim, em todo lugar. Cara, uma vez ela tava numa hamburgueria, chegou um casal. 2 meninos. Minha mãe não foi falar com eles. Ai, vocês são lindos. Meu filho escreve livro de gay. Querido ex. E aí, às vezes, as pessoas me seguem e me mandam mensagem assim. De novo, gente. Às vezes essas pessoas vão me seguir e mandam mensagem. Conheci sua mãe, ela falou do seu livro pra mim. Cara, e tinha uma época que ela rodava de Uber. E aí entrou no carro dela um ator da Globo. Um galãzinho da Globo. Gente, ela não ficou fazendo propaganda do querido ex pro menino. E aí ela andava com um exemplar do querido ex no carro. E ela Genial. deu o Simas, Rodrigo Simas. Nossa! O mais jovem. Ela deu o querido ex pro menino. Gosto muito E ela falou assim, e na época eu ainda não trabalhava na Globo. Ela falou assim, meu filho é roteirista e escritor. Toma aqui o livro dele. Se você quiser, olha isso, gente. Se você quiser postar. Então assim, mães, desculpa Rodrigo Simas por esse momento. E obrigado, mãe, por ser um grande outdoor ambulante do meu livro. A fã marqueteira número de 1. milhões. Gente, sério. Uau. Mãe. Então, ó, a mãe da Letícia aí, Lelover, a maior Lelover. A maior de todas. É uma briga boa, mas a minha mãe nada supera. Um beijo, mãe. A minha mãe Muito faz fofo. igual a sua, de achar que todo conto, todo livro que eu escrevo é sobre mim. Então, às vezes ela fala, essa parte aqui do livro que você fez isso aqui. Eu, tipo, mãe, não fui eu, fui o personagem fictício. Talvez um pouco embasado na minha própria vida, talvez.
Mas num universo aqui de ficção. Thiago, isso piora quando você escreve cenas hot. Gente, Eu ainda como não cheguei que lá, é eu não isso? cheguei Me lá conta, ainda. me conta. Então, o personagem de Querido Ex, como todo jovem em processo de amadurecimento, ele comete algumas besteiras ao longo do livro. E aí tem uma passagem que ele se envolve, alerta de spoiler, com um homem casado. E aí eles vão ali fazer as sapequices. E tem uma descrição um pouco gráfica das sapequices. Então a minha mãe lendo isso, gente. Que momento, que delícia. Nossa. Viralizou, ele é um livro mais 18. Ah. Então ele tem cenas mais 18. Eu já tô assim, mãe. Ó, da 120 até 124, você pula. Não precisa... Arranca quando for dar pra ela. O viralizou é um apocalipse zumbi, então é mais fácil dela acreditar que não tem a ver comigo. No Querido Ex, Importante. isso já ficou mais difícil. Mãe, a funkeira não sou eu, no caso. Eu não sou a Thalita Eu não. Bumbum, mãe. Eu não sou a garota Bumbum. Esse é o melhor nome de personagem. É maravilhoso. Thalita Bumbum. Thalita Bumbum. Thalita com 2 T's. Quem pegou a referência sabe. E eu escrevi um funk no livro, gente. Porque a Thalita é a garota Bumbum. E o funk, ele é um elemento bem central nessa narrativa. Ele é muito importante nesse apocalipse zumbi. E a música viral da Thalita, a música mais famosa dela, é a Garota Bumbum. E aí eu compus Garota Bumbum. Gente, compus um funk pro Viralizou. Tá lá no livro. Tô né? muito ansiosa. Eu quero clipe, tem que musicar o que você escreveu. Ai, os Eu queridos quero toda pedem uma tanto produção, pra eu por cantar favor. Garota Bumbum. Por favor. Agora ao vivo com vocês, quem sabe? Aquele. Inédito, hein? Primeira vez. Vamos lá. Eu só lembro do refrão, que é Garota Bumbum, bum, 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 bum. Garota Bumbum, bum, 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 bum. Garota Bumbum, bum, 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 bum. Como vocês puderam perceber, é uma letra que vai Que ganhar poesia, o Grammy. Que poesia. Eu sou compositor, Taylor Swift. Não, você... All Too Well, eu Garota Bumbum. Eu senti uma pegadinha folklore. A poesia, o No lírico, bum, né? Bum, 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 bum. Depois vai sair o acústico. Demais, demais. Muito bom. Esquilo Acoustic, apresentando Thalita Bumbum. Não, por favor, eu tô pronta. A gente tá pronto, né, Ti? 100%. Eu Nasci amo que a pronto. gente começou a falar de mãe e foi parar no bumbum. É um ótimo É o caminho jeito. natural, das conversas. Como foi a decisão de escrever Viralizou? Como foi esse processo de decidir escrever colaborativamente? Como foi passar por isso? Então, E quando que sai? Quando que sai? a pré-venda deve começar em breve. Ele chega nas livrarias no Halloween, porque zumbi, Temático, Halloween. A temático. gente tá muito perto. Tá, O gente. momento é nosso. E não é por nada não, mas é o filho favorito. Acho que dos livros que eu escrevi até agora. Olha só. É o que eu mais gosto, é o que eu mais me diverti fazendo. Acho que depois desses anos de pandemia eu queria escrever uma história que me desse prazer, sabe? Que fosse gostosa de escrever e gostosa de ler. Então, apesar de ser um livro que tem zumbis, ele é um livro muito divertido, é um livro muito engraçado. E ele surgiu, na verdade, como um projeto audiovisual. Eu tive essa ideia, falei, gente, na época que tinha estourado a treta entre essa funkeira e esse jornalista de fofoca, eu falei, e se isso acontecesse num apocalipse zumbi? É um, E pensamento, é um pensamento bem específico. Pois é muito específico. Cara, eu adoro... As minhas ideias surgem muito dessas misturas, assim, de elementos de universos diferentes. Então é isso. Ok. É ex-namorado e reality show. Zumbis e treta de fofoca, sabe? Thalita Bumbum. Thalita Bumbum. Thalita com 2 T's. E aí eu tava almoçando com o Igor e falei assim, amigo, eu quero escrever uma história sobre um apocalipse zumbi inspirada na treta entre essa funkeira e esse jornalista de fofoca. E aí a gente começou a subir o projeto. Só que como audiovisual, e aí a gente volta para aquilo que a gente falou do roteiro, do audiovisual ter várias limitações, é muito caro, é muito difícil você vender um projeto onde você destrói o Rio de Janeiro, onde você tem uma horda de zumbis destruindo a cidade. E aí a gente, em reunião com produtoras, a gente percebeu que ia ser um projeto um pouco mais difícil de emplacar de cara, assim, como um longa ou como uma série. E aí, conversando com a Rafa, minha editora, no ano passado, eu lembro que a gente marcou uma reunião para conversar sobre qual seria meu próximo livro. E eu falei assim, ai meu Deus do céu, será que ela vai querer que eu escreva outro livro sobre ex-namorado? Porque eu não quero virar o menino do ex, sabe? Assim, e foi aquilo, o Querido Ex era muito quem eu era 2 anos atrás, mas não representa tanto o que eu gosto de escrever hoje em dia, assim. É uma história que eu amo, que eu tenho muito orgulho, mas hoje eu tô em outro momento. E eu tava com esse medo. E aí ela chegou e falou assim, Juan, eu vim pra essa conversa com medo de você querer escrever um terceiro Querido Ex. Porque eu falei assim, ai, amém, Rafaela. Porque... E aí a gente começou a falar sobre ideias e eu falei, olha, eu tenho esse projeto
que é basicamente uma funkeira e um jornalista de fofoca precisando salvar o Rio de Janeiro de um apocalipse zumbi. E eu vendi o livro com essa frase. Ela falou assim, o quê? Preciso. E aí a gente assinou no final do ano passado e eu comecei a escrever, assim. Foi um livro que ficou pronto em 6 meses. Ele saiu bem fácil, assim. Uma história que estava aqui já e acabou rolando. Demais. E eu tinha uma pergunta antes dessa que eu tinha esquecido, na verdade, mas que é muito interessante. Como foi voltar pro universo do Querido Ex? Eu imagino que rolou muita cobrança para você mostrar o outro lado, mas essa decisão veio mais de uma iniciativa sua, de uma vontade dos fãs, dos queriders, de uma vontade da editora, ou por que essa vontade de também contar a história do ex, que é tão odiado no primeiro livro? Eu queria muito que fosse uma duologia, justamente pra gente brincar com esses dois lados da história. Eu amo esses filmes de vilão, Cruella, Malévola, eu amo essas histórias. E eu achava que esse antagonista tão odiado do Querido Ex, ele tinha um porquê de ser assim, ele tinha uma jornada. Então, quando rolou a proposta de publicar o Querido Ex pela galera, eu falei assim, ok, eu publico o Querido Ex, mas eu quero também publicar o Maldito Ex, que é esse outro lado da história. Então, foi uma iniciativa minha, assim. Quando a gente fechou o Querido Ex, eu comecei já a trabalhar no Maldito Ex. Só que tinha um medo, e que foi uma coisa que rolou quando o livro foi anunciado, de alguns leitores falarem, mas um ex-namorado abusivo, você vai romantizar essa história, você vai passar pano. Então era uma preocupação muito grande, assim. Uhum. Foi uma tensão na hora de escrever o Maldito Ex, de encontrar o tom certo, porque eu queria, ao mesmo tempo, humanizar esse personagem, que faz coisas horríveis no primeiro livro, mas que tem uma história, que tem uma jornada. Então contar a história do Thiago, contar como ele virou essa pessoa, que, né, Joker, todo mundo assistiu Coringa, ninguém nasce vilão, né? As pessoas vão se transformando, tem uma jornada, quem é a família desse cara, quais são as coisas que ele passa, o que rolou nesse reality show. Então, contar a história dele, mas sem romantizar os abusos e as violências que acontecem no Querido Ex, que eu não podia ignorar no Maldito Ex. Então, foi encontrar o tom certo do livro. Foi muito difícil, mas eu acho que deu certo, assim. Eu sempre gosto, quando tem sessão de autógrafos, e o leitor chega com os 2 livros, eu sempre gosto de perguntar qual é o seu favorito. E muita gente fala que é o Maldito Ex, sabia? O meu favorito é o Maldito Ex. Então. Juro porque é sobre mim, né? Começa que é sobre aquele. Não, você não é o Maldito Ex, Thiago. Só o nome em comum. E ainda é sobre... Ai, perdão, amigo. Pode... Imagina, eu já ia pras nossas perguntinhas. Vai lá. Não, é uma última pergunta sobre o universo Maldito Ex e Querido Ex que você citou, mas eu só queria que você comentasse um pouquinho mais da questão da mãe, né? Da representatividade de mães do universo LGBTQIA+. Como foi pra você escrever essa parte, assim? Você falou da sua mãe, né? A gente falou que citou mamães maravilhosas. E como foi pra você escrever isso com toda a sua vivência, né? Eu vi o vídeo que você fez contando um pouco, é muito legal. Então, como foi pra ti isso? Letícia, por muito tempo eu tive vergonha da sexualidade da minha mãe. Né? Eu estudava numa escola onde todos os meus amigos moravam com um pai, com uma mãe. Eu não via pessoas como a minha mãe em lugar nenhum, em novela, em filme. Então eu tinha vergonha. Eu lembro de uma vez no aniversário de uma amiga e pedi pra minha mãe. Eu era muito jovem, sabe? Eu devia ter 10 anos. Então como é que a gente acaba reproduzindo homofobias, lesbofobias e violências? Então eu tinha muito vergonha. Ao ponto de pedir pra minha mãe não ir com a esposa dela na época me buscar, porque eu não queria que os meus amigos soubessem. Então foi um processo muito doloroso de entender e aceitar. A minha infância foi muito dolorosa. E teria sido diferente se eu tivesse visto filmes, livros, histórias onde uma mãe pudesse ser apaixonada por uma outra mulher. Então o fato do Querido Ex ter 2 mães, ter uma mãe lésbica, é também quase um atestado do orgulho que eu tenho disso hoje em dia, né? Da história da minha mãe, da jornada da minha mãe, do fato dela ser uma mulher que ama mulheres. E também essa esperança de tocar as pessoas e mostrar que, gente, famílias são plurais, sabe? Tipo, existem todos os tipos de família. Minha família não é menos família do que a sua por ser diferente, por ter uma constituição diferente. Então é algo que eu gosto de bater na tela. Dia das Mães, tô lá postando foto da minha mãe com a esposa dela. Porque eu acho importante a gente falar sobre todos os tipos de família, sabe? Principalmente
em momentos onde famílias como a minha são extremamente atacadas. Então é um statement nesse sentido que ele doei, sabe? E é muito doido porque aquela história de... Sabe quando você compra um carro, ou sei lá, sua família compra um carro, e de repente você começa a ver várias placas iguais, e elas sempre estiveram lá, você só nunca reparou que elas estavam lá? É exatamente isso. Quando eu reparei, por exemplo, protagonistas com duas mães lésbicas, uma mãe lésbica, enfim, que eu por enquanto só li nesse livro, eu não encontrei outro ainda, até agora. E eu tive esse choque também quando eu li Félix para Sempre. Uhum. Durante muito tempo foi o único livro que eu tinha lido com protagonismo trans. E depois que eu me toquei disso, eu fiquei, meu Deus, cadê o resto das histórias? Cadê todas as outras realidades que existem de pessoas trans nas histórias, nos romances? E aí, todo livro que eu leio agora é muito... Não dá pra não ligar esse alarme de todas as representatividades, de onde que elas estão aqui nessa história. Porque é isso, as pessoas são muito plurais e numa história com 50 personagens, não tem uma gay, sabe? Não é muito esquisito? Não é muito estranho? Não rola isso na sala de aula, vai rolar no livro. Então é muito doido. E que bom que a gente tá conseguindo perceber um pequeno, mas relevante progresso nesse sentido. Espero que cada vez surjam mais histórias com cada vez mais representatividade. E a gente tem o nosso quadro que é o Confissões Literárias. Amo. Fiquei sabendo que tem gente que tá estudando antes de vir. Alguns convidados já estudaram, fiquei bravo, eu vou trocar as perguntas. Eu não sei quais são as perguntas. Demais, tá bom. Então, você não boicotou nosso quadro, demais. Não estou mentindo. Pode falar isso pra esse detector de mentiras aqui. São algumas perguntas pra saber seus interesses literários, o que você anda lendo. Ai, meu Deus. Algumas um pouquinho polêmicas pra trazer aquela problemática, trazer um negócio mais viral. Você trabalhar quer o negócio do viral. Clickbait, né? Thiago tá Isso. aqui Eu quero atrás do viralizar clickbait. na primeira pessoa. Vamos lá. O primeiro é os seus top 3 livros do momento. Minha adorável querida Sputnik, do Murakami. Uau! Eu amo o Murakami. Uau! Uau, eu não esperava Ele tem sido o meu autor do ano, assim. Eu tô lendo Que demais. tudo dele. Tem outro também dele, que é o Oeste da Fronteira. Os títulos dele são difíceis. Leste do Sol, Sul da Fronteira. O da Fronteira e do Sol, que também é muito, muito bom. Ele é o do 1Q84, Isso, né? exatamente. Okay. Ele é incrível. As Vantagens de Ser Você, da Olha queridíssima só. Rai Tavares. E Os 100 Mil Reinos, que é uma fantasia com protagonismo preto, da N.K. Jemisin, que é... Assim, esse livro trouxe de volta a minha paixão por fantasia. Porque eu li muita fantasia crescendo, eu amava Percy Jackson, Jogos Vorazes. E isso foi se perdendo, porque eu comecei a achar a fantasia um pouco genérica. Mas, cara, Os 100 Mil Reinos... Aquela protagonista ali, sabe? É a Thalita Bumbum da fantasia. Demais. Um livro que marcou a sua infância. Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. A sua infância? Quantos Porque anos foi o você primeiro tem? livro... Eu li em inglês, porque eu tenho 27 anos. Eu li com 13, 14 anos. É uma criança, não é? Tá A minha bom. infância Tá eu li... bom. Pequeno Príncipe eu li, sei lá, 10... Olha isso, gente. Eu tive que ler Pequeno Príncipe por conta da escola. E eu amei o Pequeno Príncipe e eu ficava lendo sem parar. Então, assim... Aí você vira o quê? Uma pessoa que escreve Querido Ex. Quando você lê Pequeno Príncipe ao ponto de decorar as falas na escola. Claramente. Mas na juventude é o David Levitan, Dois Garotos Se Beijando. Assim, foi a primeira vez que eu li um livro com protagonismo gay. Eu amo esse livro. Ele é perfeito. E perdi. Aqui. Um livro que... Essa é muito boa. Um livro que você usaria pra se declarar pra alguém. Ao invés de fazer uma declaração, tó esse livro aqui, ó. Lê. Bem, definitivamente não seriam os que eu escrevi. Nossa, essa é difícil. Eu ia falar Feitos de Sol, do Vinícius Grossos, apesar do final... É um livro muito romântico que fala sobre esse encantamento do primeiro amor e esse encantamento e arrebatamento da paixão e como tudo é intenso e como essas cores são muito mais fortes do que em outro momento da vida. Então eu acho que é um livro que fala de amor de uma forma muito sensível. Demais. Então seria Feitos de Sol, do Vini. Demais. Um beijo, Vini. Você é tudo. Eu amo que quando eu respondi isso pras redes do Esquilo, eu que fiz as perguntas, eu fiquei nervoso e eu acho as minhas respostas meio nada a ver. São Eu queria difíceis até essas fazer perguntas. uma regravação aí, fazer até uma reciclagem do vídeo. São muito específicas, né? E um livro que todo mundo gosta, mas você não.
Eita. Polêmica. Queremos. Você vai perder os leitores de qual fandom? Vamos lá. Eu não vou falar nacional, mas eu comecei... Tem um que eu li. Eu abri esse livro querendo amar. Eu vi a capa, falei, perfeito. Li a sinopse, falei, perfeito. Tudo que eu queria era tudo que eu precisava. E aí eu fui ler o livro. E é um calhamaço, onde nada acontece. Quer dizer, a mesma coisa acontece por 500 páginas, cheio de idas e vindas, que é o Filhos de Sangue e Osso, da Tommy ADM. Perdão. Fandom da Tommy ADM, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu vou ver o filme quando sair. Mas o livro não deu, gente. Podia ter 100 páginas, ele Quantas tem 600. Meu Deus! Por aí, ele é gigante, é um calhamaço. Não. Não tinha história pra tudo não. isso, gente. Desculpa. E os protagonistas são um saco. De verdade, eu odeio esse livro. Eu li só o comecinho também, eu não tive paciência. Tamo junto. Um final de livro que você gostaria de esquecer, ou, para escritores, a gente ainda adapta essa pergunta, que você gostaria de reescrever. O final de Querido Ex, ele é muito polêmico. Mas muito polêmico. Cara, eu já recebi ameaça por conta desse final. Uau! E ele foi conflituoso pra mim. Porque tem um final alternativo escrito do Querido Ex. Ele tem um outro capítulo. E eu fiquei muito em dúvida. Seria esse ou o outro? Seria esse ou o outro? E acabei optando por esse. Se eu fosse escrever esse livro hoje em dia, não seria esse final. Teria sido o final alternativo, o outro. Mas eu não quis mudar quando eu tive a oportunidade de republicar o livro. Porque eu acho que foi assim que eu publiquei. Era assim que eu enxergava essa história naquele momento. E não acho justo alterar agora. Mas se eu começasse Querido Ex do zero hoje em dia, ou se um dia Querido Ex viesse a ser adaptado para outra plataforma, não vai ser esse final. E o capítulo extra, você nunca disponibilizou o final alternativo? Não. Na comemoração de 10 anos, na edição de 10 anos. Aí, galera, Vai vir um extra. Thiago fazendo pitching da nova edição do Querido Ex com o final alternativo. Maravilhoso. Juan, muito obrigado, foi muito gostoso. Foi ótimo, Letícia. Foi ótimo. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por essa conversa tão gostosa. Foi divertidíssimo, eu amei. Foi demais. Foi. E obrigado por ser uma inspiração, de verdade. Não. Depois que eu comecei a escrever, eu vi o quão desafiador é. E eu passei a admirar todos vocês ainda mais. Então, muito obrigado por todo o apoio que você sempre me deu. De novo, por sempre ter acreditado no meu trabalho. Significa muito. E... obrigado. Muito. E obrigado por essa manhã, gente. Foi muito legal. Foi. Obrigado, Letícia. Obrigado, Thiago. Obrigado, Esquilo, por essa plataforma para autores nacionais. Isso é muito importante. Né? Por muito tempo a gente não conseguia acessar esse espaço. Então, ter uma plataforma do tamanho, da relevância do Esquilo, abrindo as portas pra gente, tanto numa Bienal, quanto aqui no videocast de vocês, é muito especial. Então, obrigado, Esquilo. Tô muito Esquilover, gente. Ai, eu amo! Eu e a produção ali, as duas maravilhosas, estamos muito felizes. Amei. De Foi verdade. tudo. Deixa suas redes, como que a gente te encontra? Gente, é Juan Julián em tudo. Eu tô muito presente no TikTok. Eu acho que é a rede que eu tô mais criando conteúdo. TikToker, Escritoker. Escritoker. Eu sou booktoker, eu sou escritor. Você que é o dono do Eu acho que BookTok. você é híbrido. Eu Você sou é o quê? híbrido. Você é um book escritoker. Então eu sou um book escritoker. No @ Juan Julián no TikTok. @ Juan Julián no Instagram. Julián com 2 L's. Julián né? com 2 L's, Boa. igual na capinha do livro. E no Twitter também. No Twitter, eu não aconselho você a me seguir. Porque eu falo muita besteira. Mas no TikTok e no Instagram, vamos lá. Eu amo o seu Twitter, eu só queria É falar isso. maravilhoso. Eu sempre fico com vergonha. Eu penso, então por que você faz? Mas, bom. enfim, tô É esperando. Pode me mandar mensagem falando do Querido Ex. Pode falar o que você achou do final, mesmo se não for bom. Eu adoro responder. Adoro ouvir áudio de leitor. Tem leitor que faz a nossa DM de Ai, que delícia. desabafo. Que É muito bom, eu escuto tudo. Então, assim, tô te esperando. Vem pro mundinho, querida. Demais. As minhas redes são @ThiagoValente em todas elas. E as do Esquilo e as suas, Lê. As do Esquilo estão aqui embaixo. E reforçando, gente, se inscreve nesse canal. Tem vídeo toda semana. Tem podcast novo toda semana. São convidados incríveis. A gente sabe, a gente tá muito animado. É gente, assim, alto escalão mesmo. Então, aproveita, as redes estão aqui na descrição. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem o QR Code, então aponta o celular, baixa. Se tiver pelas plataformas de áudio, tá na descrição também
Tudo, gente, tá aqui na descrição. E os livros do Juan, reforçando, na descrição tem o link da Skill Store pra você comprar o e-book. E, gente, leiam. É só isso. O recado final é leiam Juan Julián. Um beijo. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Até lá. Tchau.